Não sobre ter trabalho com pessoas vivendo pra si. É sobre saber que em algum lugar já curti. É sobre cantar e poder escutar a guitarra pra provar. É sobre dançar no grupo de vida. É saber se sentir feito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ver tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro o sorriso nos seus presentes. E a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Então, também não trabalha pra ter. Porque quando menos se para, a vida vai se pra trás. E voa teu filho no colo. Ouvindo a voz que teu pai ficam assim. Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ativando aqui minha câmera para que vocês possam me ver. Boa Gostaram noite, aí das professora. músicas de acolhimento? Tudo bem, gente? Só aqui tentando aqui ativar a câmera que travou, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tá. Deixa eu só apertar aqui novamente para ver o que é que está acontecendo. Senão vocês vão ouvir só da minha voz. Ah, deu certo! Deixa eu nivelar aqui. Boa noite, pessoal. Como é que foi a semana? Tudo legal? Graças a Deus, né? E aí, o que é que vocês acharam dessa música de abertura? Essa música, quando começou, foi um estouro, né? Na época, e aí traz exatamente a reflexão de que a vida é bonita para ser vivida de todas as formas, independente do que nós estamos passando, porque é tudo muito rápido, é tudo muito passageiro. E ela tem a cor que você pinta, independente das situações que a gente vivencia, né, gente? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui no chat. Tá. Então, tá, gente. Semana passada a gente começou a falar sobre a Grécia e hoje a gente vai estar concluindo, né? Eu vi muitos falando que a aula não dá para a gente fazer uma interação maior, mas ao mesmo tempo em que vocês contextualizam isso, vocês compreendem que o período de aula é só de 50 minutos, gente. Então, assim, a gente que é professor, a gente tem que se virar nos 30, 40, 50, 60 para colocar esse conteúdo em 50 minutos, né? Então, assim, eu procuro responder as perguntas que colocam no chat, porque se a gente for ficar fazendo essa interação, primeiro, o tempo é muito curto, segundo, pode fazer com que a conexão fique lenta, arrastada, então, assim, a gente evita, eu até peço que vocês desliguem as câmeras, exatamente porque
acaba complicando um pouco. E a gente vai tentando ver como é que a gente resolve isso daí. Mas, assim, eu compreendo, me colocando no lugar de vocês enquanto aluno, uma aula onde você pode interagir, né? Mas são 50 minutos e a gente tem que correr atrás para dar o conteúdo, né? Então, pessoal, na aula passada, contextualizando o pessoal que chegou recente na nossa disciplina, né? Mas, assim, nós já estamos na unidade 2, a nossa disciplina é História da Educação, eu sou a professora Cláudia Carla, nós estamos juntos vendo a disciplina, e a gente já viu a unidade 1 toda, um texto complementar que tem no AVA, no ambiente virtual de vocês, e nós estamos no último tópico da unidade 2. Nós estamos estudando Educação, Sociedade e Cultura na Antiguidade Grega. Na semana passada, nós começamos a ver uma parte, e a gente, se Deus quiser, vai estar finalizando hoje, tá? Então, eu vou projetar os slides aqui para você, salientando que todo o material desses slides que eu faço para vocês, eu tiro do conteúdo da apostila, que também está no AVA, no ambiente virtual do aluno. Toda a apostila, todos os slides, tudo está lá, gente. É só vocês procurarem, tá certo? Quem não sabe do que é que eu estou falando, o ambiente virtual do aluno, você entra no portal acadêmico com a sua matrícula, seu login é sua matrícula, e a senha é sua matrícula também. Quando você entrar no seu ambiente virtual, você vai encontrar todas as disciplinas que você está matriculado no seu semestre, e você clica na disciplina que você está procurando, né, o AVA, e lá você vai ver Fórum Geral de Discussão, AVA, tudo direitinho, né? Eu chamo apostila, mas é um nome bem chique, acho que é conteúdo, texto, livro, texto, uma coisa assim, né? Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui tentando abrir os slides, gente. A minha internet hoje está uma bênção, mas não vou reclamar, porque se vai que ela piora, né? Espera aí. Abrindo aqui. Vocês me sinalizem se vocês estão visualizando o slide aqui no chat, tá? Porque para mim ainda não aparece como se estivesse abrindo. Vou tentar novamente. Vamos aqui. Oi, parece que vai dar certo. Ainda não deu. Última tentativa, senão a gente vai no gogó mesmo. Vocês ficam com a escuta atenta, a escutativa. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Enquanto a gente vai tentando ver aí o slide, só relembrando que na aula passada a gente viu, começou a ver a Educação, Sociedade e Cultura na Antiguidade Grega, né? E para fins didáticos, ele se divide em 4 períodos, né? Nós vimos o período, na aula passada, a gente viu o período homérico, que corresponde àquela educação do herói, do cavalheiro, né? Retratado naqueles poemas de Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. E a gente viu o período arcaico, que tem como característica a fase da formação das cidades e estados, que são as polis, né? E começou a escrita. E ficamos de ver hoje os outros 2 períodos, que é o período clássico e o período helenístico, que é o que a gente vai estar começando a ver agora, e não abre de jeito nenhum. Então, vamos lá, gente. Opa, abriu! Vocês estão conseguindo visualizar? Estamos, eu estou. Perfeito, perfeito. Eu também estou, professor. Ótimo, gente, obrigada, deu certo. Mas caso não dê certo, não tem problema não, porque aí eu vou falando. Então, como eu estava dizendo, né, hoje a gente vai ver os 2 períodos, que a gente já viu o homérico e o arcaico na aula passada, e a gente vai estar vendo hoje o período clássico e o período helenístico. Vamos ver o que é que significam esses períodos aí. É só recapitulando
o que a gente estava vendo. Então, o período clássico, gente, ele data de 500 a 400 anos de Cristo, tá? E quais são as características desse período? Durante esse período, a gente já viu na aula passada que os sistemas educacionais, eles variavam muito conforme, né, o objetivo. Esparta era para a questão de educação militar, preparando os jovens e as crianças e jovens para a guerra, né? E já Atenas, ela se concentrava naquela questão da cultura, das artes, foi o berço da democracia. Então, a gente pode dizer assim que Atenas, ela se fortaleceu como centro de vida social, econômica, política e cultural da Grécia. E lá, o comércio cresceu, né? A economia, artesanato, além das artes militares. Não era que não tivesse, mas o foco era mais precisamente na arte, tá certo? Na democracia, tá? Então, Atenas, ela viveu, durante esse período, um processo de fortalecimento da ideia e do conceito da democracia. Vocês lembram que o ideal de educação do período arcaico era exatamente essa concepção do homem livre, né? Foi onde começou o início dos princípios da moral, da ética e da democracia, né? Então, nesse período tem a continuidade desse pensamento, tá? Então, essa democracia que se fortalece na Grécia era uma forma de democracia direta, ou seja, não era estabelecida por eleição de representantes do governo, mas sim por meio da participação de todos do governo. Todos, desde que fossem cidadãos, tinham o direito de expor e defender em público suas ideias e opiniões sobre as resoluções políticas mais adequadas para a cidade. Se a gente for comparar a época, isso era um grande avanço, isso era um marco, isso era um diferencial, porque na época onde imperava a questão da escravidão, né, da oligarquia, do tiranismo, você tem uma cidade onde você podia manifestar as suas opiniões acerca de como a cidade devia seguir, a gente pode dizer que era realmente um grande avanço. Porém, né, para exercer esse direito, né, o cidadão era necessário ter competência, ideias e opiniões, além de ser muito hábil na arte de falar. Essa questão assim da influência, da persuasão, da retórica, era um ponto-chave da educação dos gregos em Atenas, né? Ou seja, eles consideravam uma habilidade extremamente importante falar em público de forma que você convencesse, persuadisse a quem estava lhe ouvindo, tá? Então, assim, essa necessidade era uma necessidade que existia e ela precisava ser suprida. Então, para ser suprida, começou-se a educar, começou-se a ensinar retórica, de forma que procurasse suprir essa necessidade da época. A formação do cidadão pleno, né, era capaz de unir virtude. Lembra que o primeiro período era exatamente baseado nos poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que era exatamente a imagem do herói virtuoso. Então, a formação do cidadão pleno, capaz de unir virtude, beleza, força, intelectualidade, capacidade de persuasão e comprometimento social, era muito necessário por conta do modelo de sociedade democrática que eles queriam na época, que eles estavam querendo implementar. E para suprir essa necessidade, que necessidade? Essa necessidade de atender a demanda da arte de falar, das ideias, das opiniões, surgiram os sofistas, tá? Professor, e o que eram os sofistas? É isso que a gente vai já ver o que é. Quem eram os sofistas? Ora, os sofistas nada mais eram do que os primeiros educadores pagos, os educadores que eram pagos para ensinar da Grécia. E, gente, não cobrava barato não, viu? Cobravam altas taxas pelos ensinamentos que ministravam. Então, a gente tem que contextualizar na época. A educação era muito restrita à elite, como a gente tem visto, que tem sido uma característica não só da Grécia, mas do Egito, propriamente aqui do Brasil mesmo, quando a gente estudou aquele texto complementar, né? Então, as pessoas que detinham o poder, o conhecimento, eles tinham realmente uma supremacia em relação às outras pessoas que não tinham esse estudo, tá? Mas o que é que esses sofistas ensinavam? Nessa época,
como eu falei agora há pouco, a maior necessidade de ensino, a maior necessidade pedagógica da Grécia era a habilidade na política, na retórica, na persuasão, na habilidade de falar. Então, os sofistas, eles se esmeravam no ensino da retórica, dessa arte de falar em público, dessa arte da persuasão, de técnicas para ajudar o quê? Os homens a defenderem suas opiniões. Às vezes eu tinha a ideia aqui dentro de mim, mas eu não sabia transmitir. Então, eu pagava para os sofistas me ensinarem a transmitir essa ideia. Mas não era só isso. Os sofistas não eram filósofos, mas eles ensinavam tudo aquilo que fosse necessário, além da retórica, política, gramática, história, física, matemática. Ou seja, gente, o sofista era um professor. Quando se fala educador pago, né, ele era um professor. Até aqui tudo bem, gente? Tô me fazendo entender? Então, os sofistas, eles foram muito criticados por Sócrates. Nós vamos ver um pouquinho adiante a influência que os filósofos tiveram nesse período clássico, tá? Principalmente Sócrates. E Sócrates, ele criticava muito os sofistas e os seus seguidores. Por quê? Por dois motivos. Porque os sofistas cobravam pelos seus ensinamentos. E naquela época, o ensinamento, eles tinham como premissa, né, eles tinham como conceito de que o ensinamento tinha que ser gratuito e acesso para todos. Então, eles não cobravam o que se ensinava. Era por isso a gente vê muito em filme, vê muito na literatura, né, grandes praças, debaixo de árvores, né, os filósofos, os professores, né, passando os ensinamentos para aquelas crianças e adolescentes, e muitas vezes até adultos, centenas, muitas vezes sentados no chão. Então, assim, eles não concordavam que os sofistas cobrassem por esses ensinamentos, né? Então, esse era o primeiro motivo, tá? O segundo motivo, só ver o que tem aqui no slide, por cobrarem os seus ensinamentos e por se considerarem sábios, pois para Sócrates os ensinamentos não deveriam ser cobrados. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece sua própria ignorância. Por exemplo, gente, quando eu falo nós estamos estudando para ser educadores. Então, assim, hoje a questão do conhecimento a gente já dissemina, mas, assim, há um tempo atrás, nem tão muito tempo assim, na faculdade, quando a gente estudava, que a gente queria slide, queria ver um livro, um apontamento, tinha professor que, né, tá? Então, assim, gente, o conhecimento, ele é para ser transmitido, ele é para ser disseminado, porque, assim, está aqui dentro da sua cabeça, você sabe o que significa. Então, o que é um slide? O que é um apontamento? Por quê? Porque o que vai valer é o que você sabe explicar. Mas, antigamente, tinha muito essa coisa, assim, de segurar o conhecimento, entendeu? Né? Então, assim, o conhecimento é seu poder, é a sua força. Então, dissemine. Né? Então, assim, o educador, a missão dele é exatamente essa, disseminar o conhecimento, né? Então, assim, trazendo para os tempos atuais, a gente não pode, assim, concordar muito com Sócrates, porque a gente precisa sobreviver, né? Mas, naquela época, um dos motivos de crítica era exatamente por quê? Porque os sofistas cobravam para ensinar, tá? E para a realidade que os filósofos queriam de disseminar esse conhecimento para todos, e sabendo que o poder econômico se concentrava numa parte muito pequena, que era a elite, então aquilo que eles pregavam não ia acontecer. Por quê? Porque o povo não tinha como pagar, entendeu? Então era nesse sentido que eles defendiam o ensino gratuito. Existe ainda uma célebre frase atribuída a Sócrates, né? Só sei que nada sei. Esta frase exemplifica sua posição em relação à sabedoria, ou seja, por mais sábio que eu me considere, eu ainda não sei tudo, porque o conhecimento, ele se dá diariamente, independente se você é graduado, se você tem pós-graduação, se você tem experiência, se você não tem experiência, porque isso que nós estamos fazendo aqui agora é a transmissão do conhecimento técnico, mas nós temos várias formas de adquirir outras formas de conhecimento, como habilidades, como atitudes. Então, assim, o conhecimento, ele nunca cessa. A gente está sempre no processo de aprendizado. Podemos destacar alguns sofistas muito conhecidos, né? Protágoras, Górgias, Hípias, Isócrates, Pródico, Crítias, Antifonte, né? Cada nome grego,
né? Dentre outros, os mais importantes são Protágoras, Górgias e Isócrates. Eles tinham grande apreço pelo desenvolvimento do espírito crítico e da capacidade de expressão. O que é o espírito crítico? É você poder opinar, você dar a sua opinião em determinado assunto sem medo de retaliação. É você poder dizer abertamente se concorda ou não com uma coisa, sem ninguém olhar torto para você, tá? Então, gente, a gente pode assim, fazer até uma reflexão, que naquela época isso era realmente uma coisa grandiosa, né? Pela cultura, pelo momento. Então, apesar dos sofistas terem sido alvo de preconceito, né, a gente tem que tirar o chapéu de que eles foram importantes, eles tinham a importância deles. Se tinham sofistas enganadores, fúteis, gananciosos, que a gente sabe que sempre tem pessoas dessa natureza, também tinha os que eram sérios e responsáveis, comprometidos com o ensino, como os que a gente citou. Eles foram os primeiros professores da história que se tem notícia, foram os primeiros a fazer do magistério uma profissão. Não, eles não eram cientistas nem filósofos, mas eles tinham muita influência na cultura e na educação daquele tempo. Por meio das atuações dele, dos ensinos dele, eles contribuíram para que a educação se sistematizasse, tivesse um roteiro, né? A sistematização da educação e para a difusão da filosofia de um grande número de pessoas das polis, lembrando que polis eram as cidades-estado. Os sofistas não consideravam que a virtude fosse patrimônio exclusivo da aristocracia, porque só os ricos é que podiam ter virtudes, né? Mas a virtude, ela deveria ser de todo, uma vez que era passível de ser transmitida e ensinada. Virtude no sentido, gente, da ética, da moral, dos valores. Isso era muito importante para eles também, nesse contexto, tá? Uma curiosidade aí que eu trouxe para a gente ver, a gente que está na área do ensino e da pedagogia, né? Pedagogia são termos de origem grega. A palavra pedagogo tem origem na Grécia. Etimologicamente, ou seja, ao pé da letra, o termo pedagogo vem de onde? Da palavra paidagogo, sendo que paidos significa criança e agodé significa condução. Ou seja, tomando ao pé da letra, significa aquele que conduz crianças. Eu achei muito bacana isso daí. Na Grécia Antiga, os paidagogos eram escravos encarregados de acompanhar as crianças em diversos locais, especialmente até o local de estudo. O paidagogo sempre carregava uma lamparina para qualquer eventualidade, especialmente para iluminar o caminho. Além de conduzirem as crianças, também tinham a função de transmitir ensinamentos e cultura. Com o tempo, esse termo passou a ser utilizado para significar as reflexões feitas em torno da educação. Então, gente, a gente não pode deixar de admitir que a Grécia clássica é o berço da pedagogia, porque foi justamente aí que o quê? Aconteceram as primeiras reflexões, as primeiras provocações em torno dos processos educativos. E aqui a gente vai também ainda dentro do período clássico, a gente não pode deixar de citar a importância de três grandes filósofos, né? Porque dentro do período clássico surgiram esses filósofos que também tiveram a sua influência e criaram o período socrático, tá? Que como Platão e Aristóteles. Então, claro que tiveram outros filósofos, mas assim, a gente vai se deter nas ideias desses três. Então, o que é o período socrático, como o próprio nome já está dizendo, né? Tem início com os sofistas, que a gente acabou de ver, e os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, bem como disputas políticas, conflitos de ideias provocados pelas ações desse homem. Por quê, gente? Eles estimulavam o senso crítico, estimulavam que as pessoas pensassem, não era aquela coisa de aceitar por aceitar, tá? Então, Sócrates, ele rivalizava visivelmente com os sofistas, a gente já viu até os motivos. Ele não, e assim, ele não escondia isso. Então, nesse período, aconteceu o quê? O desabrochar da filosofia, simultaneamente com as ideias pedagógicas, sendo que Platão e Aristóteles são considerados dois grandes clássicos da pedagogia grega.
Por quê? Porque eles exprimiram suas ideias educacionais nas suas obras, né? Sendo que Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão, que é o que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, tá? Então, Sócrates, os primeiros educadores da Grécia foram considerados os sofistas, mas a gente não pode, gente, tirar a importância que Sócrates teve como grande educador, tá? Seja como filósofo, seja como pensador, ele foi, antes de tudo, um educador. Nasceu lá mesmo, em Atenas, né? Não era de família nobre, seu pai era escultor e sua mãe era parteira. Nasceu pobre e morreu pobre, apesar de que ele frequentava a melhor sociedade da época. Embora ele tenha tido uma vida exemplar, né, ele participava das atividades políticas, militares da Grécia, seus grandes feitos, o foco foi na área intelectual, tá? Ele foi um dos maiores pensadores e filósofos de toda a Grécia, influenciando gerações e gerações de pensadores no mundo todo até os dias atuais. Apesar da sua enorme influência sobre todos os homens da época e da sua enorme cultura, nunca foi rico, nunca ficou rico, e nem ocupou cargos importantes, né? Ou seja, era uma pessoa que tinha como dom o ensino. Então, assim como os sofistas, né, o que é que Sócrates defendia? As palavras faladas, a questão da oratória, a questão do discurso, o diálogo nas atividades educacionais. E ele também acreditava que a virtude deve ser ensinada a todos. Mas, vamos pensar, se Sócrates concordava com algumas ideias, ele discordava de outras, dos sofistas. Mais uma vez falando, a questão da educação não ser remunerada, ele não concordava, ele achava que o acesso era para ser gratuito, né? Os sofistas, eles usavam nos seus ensinamentos diálogo para impor as ideias, né? Ou para fins egoístas. Sócrates não concordava com isso, ele usava o diálogo para conduzir à descoberta da verdade. Os sofistas não se preocupavam com as ideias morais, enquanto que para Sócrates a moral, a virtude e a ética, para ele, tinha que ser o ponto principal, era o cerne da educação e, consequentemente, da vida, né? Então, para aquela época, as ideias socráticas, elas foram extremamente inovadoras, porque se contrapunham, né, conflitavam diretamente com os sofistas, que eram o auge da época, tá? Então, com Sócrates, o domínio da razão, da racionalidade, adquiriu uma nova importância. Ele percebe que, para o ensino ser eficiente, é preciso ensinar a pensar. Ou seja, a questão do raciocínio, né? Então, vamos lá. Vamos ver agora para onde é que a gente vai. Nós vamos falar de... Só um instante. Gente, o slide está travando aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Deixa eu ver o que foi que houve aqui. Na hora que eu fui falar do Platão, o slide travou. Peraí, gente, deixa eu ver se eu consigo destravar aqui, tá? Opa. Voltei. Vamos ver se vai dar certo. Ah, gente, travou, ó. Mas vocês estão acompanhando pela minha voz, não estão? Opa. Yes! Tá aí o Platão. Deu certo. Então, vamos lá, gente. Vamos falar do Platão. Não, minha filha, cada slide que dá certo, a gente comemora, né? Tá? Então, Platão. Platão, gente, foi discípulo de Sócrates, tá? Nasceu em Atenas, mas, ao contrário de Sócrates, ele era filho de família rica, de família ilustre. Ele considerava que a educação devia ser uma obrigação do Estado, tá? Vamos silenciar o microfone aí, gente, por favor. Silenciando o microfone, que fica bom para todo mundo. Às vezes, a pessoa que está com o microfone ativa sem perceber, sabia? Por favor, vamos silenciar o microfone. Vamos lá. Então, vamos aqui. Continuando. Ele considerava que a educação devia ser uma obrigação do Estado.
E ele também acreditava que ela tinha que ser universal, igual para homens e mulheres. Para ele, para Platão, o processo educacional tinha que ser uma coisa elaborada, de forma que o sujeito, né, o indivíduo, preparado para a educação, tinha que ser capaz de revelar os talentos, né, do indivíduo. Ou seja, ele acreditava... Peraí, gente, só um instante, eu estou tentando ativar o mudo para todos aqui, não está... Peraí. Eu fui ativar o mudo de vocês, ativei, foi o meu. Peraí, deixa eu colocar aqui, silenciar todos, para ver se melhora. Até a conexão vai melhorar. O slide já passou, foi para Aristóteles. Peraí. Gente, eu não vou mexer aqui no slide, tá certo? Porque eu estou perdendo tempo preocupado com isso. Deixa eu ficar aqui no Aristóteles, eu vou falando aqui do Platão, vocês vão prestando atenção aqui, tá? Então, para Platão, né, ele acreditava que esses conteúdos da educação básica, por exemplo, tinha que ter conteúdos com objetivos de desenvolver o equilíbrio do corpo, do espírito, ou seja, as crianças não deveriam ser privadas do convívio com os pais e enviadas ao campo em função da influência negativa que a família podia exercer. E a gente vê muito nos filmes, né? E a gente viu também na aula passada, que as crianças até 7 anos da primeira infância ficavam com a sua família, depois elas saíam, tá? Então, assim como Sócrates, a finalidade da educação para Platão era a formação do homem moral. Eles tinham isso muito forte, gente, essa questão da ética, essa questão da moral, o princípio da retidão, tá? Em tudo que a gente se lê da Grécia, que fala de educação, a gente vê essa coisa forte, esse princípio moral. E o meio era a educação do Estado. Para tanto, o Estado devia encarnar a ideia de justiça e de educação para todos, né? Então, a gente já pode até ver que essa questão da educação para todos já veio daí. Aristóteles, por sua vez, era discípulo de Platão, e ele considerava também como Platão que a educação devia ser pública, ou seja, o Estado devia arcar e ter como objetivo a virtude, olha lá a questão da moral, dos bons princípios, da ética. Aristóteles também foi um grande filósofo, educador e pedagogo. Esteve aos seus encargos a educação de Alexandre Magno, tá? Alexandre era filho do rei da Macedônia, e ele ficou conhecido como o professor do príncipe, era encarregado da educação do príncipe. Para Aristóteles, né, que defendia o ensino da virtude, era necessário ensinar o que era virtude, mas somente pela prática da mesma, ou seja, ele ensinava conteúdos de moral, de ética, de coisas que eram certas ou erradas, na prática, com situações, tá? Porque ele acreditava que somente na prática era possível se aprender e internalizar. Apenas praticando, nós nos tornamos virtuosos, né? Ninguém se torna virtuoso apenas por saber o que é virtude. Ou seja, ninguém se torna bom apenas por saber o que é quantidade. Oi, minha linda. O áudio tá ruim, tá falhando. Pode falar, moço. Eu acho que não é só o áudio. A conexão hoje não está muito legal, viu, gente? Deixa eu colocar os fones aqui para ver se melhora. Eu não estou conseguindo nem passar o slide porque está travando. Deixa eu ver se colocando aqui o fone, ver se melhora. Vamos ver se vai melhorar agora. Melhorou ou ficou do mesmo jeito? Melhorou. Tá, então vamos aqui. Então, voltando para a questão do ensino da virtualidade, né? Aristóteles, juntamente com os discípulos do Liceu, ele também organizou e sistematizou o ensino de vários saberes, como botânica, zoologia, química, psicologia,
tá? Podemos destacar os seguintes aspectos na educação aristotélica. Chegou no slide que está projetado aí. Resumindo o que era que Aristóteles defendia. A educação deveria ser responsabilidade do Estado, né? Ou seja, de acesso gratuito para todos. A educação deveria ser a mesma para... Por favor, gente. Obrigada. Então, gente, a educação deveria ser a mesma para todos em toda a Grécia. A lei deveria regular a educação e esta ser pública. A família deveria se responsabilizar pela educação na primeira infância, que é até os 7 anos, e a partir dos 7 anos, a educação deveria ser dividida em 2 períodos, dos 7 anos à puberdade e da puberdade até 21 anos. A educação tinha que ser composta de ginástica, né, atividade física, música, olha aí a questão da cultura, letras e desenho. Eles tinham muito isso dessa questão cultural, da arte, da música, da pintura, teatro. As 2 partes essenciais eram ginástica e a música. A ginástica para desenvolver a coragem e a música para desenvolver a moral. Interessante, né? Vou ver se eu consigo aqui. Opa. No período, pronto, a gente vai agora para o período helenístico, tá certo? O período helenístico, gente, ele é muito conhecido como a decadência das cidades-estado, tá? As polis. Foi nesse período que Alexandre Magno, rei da Macedônia, conquistou a Grécia, trazendo ela para o seu domínio. Contudo, este também é um momento em que a cultura grega se amplia de tal forma que se universaliza e se espalha para todo mundo. Por quê? Porque Alexandre admirava muito a cultura grega. Inclusive, ele foi aluno de Aristóteles, né? E nessa empreitada de conquistar o mundo, ele acabou difundindo a cultura grega de uma forma magistral nos territórios que ele conquistava. Na verdade, o contato da cultura grega com as diferentes culturas do mundo, especialmente com a cultura oriental, né, da cultura da Pérsia, do Egito, gerou essa diversidade, essa fusão cultural, que passou a ser uma característica desse período, do helenismo. Então, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar o helenismo como um período em que se processou uma mistura de diferentes culturas, principalmente a cultura grega, a persa e a egípcia. Mistura essa que acabou se propagando para o mundo todo, né? Essa diversidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar para o outro slide. Está muito lento. Pronto, deu certo. Então, a educação particular, mantida com os pagamentos dos alunos, né? Continuou a existir. Porém, a educação pública se expandiu, ela passou a ser uma obrigação dos municípios e das cidades. Apenas a educação militar, aquela educação que era exatamente para as artes militares, né, é que continuava a cargo do Estado. Os conteúdos da educação, eles continuam parecidos com os das épocas anteriores, porém, existe uma diminuição da importância da educação física e dos aspectos estéticos, em geral, e uma valorização dos aspectos intelectuais. Então, nessa época, o método da memorização, da leitura, da escrita, do cálculo, ganharam muito mais destaque em relação às outras épocas. A disciplina continuava sendo muito rígida, inclusive adotava-se o uso de castigos corporais, né? Nesse período helenístico, a divisão entre matérias humanistas e realistas foi estabelecida por meio do trivium, que era gramática, retórica, filosofia, e o quadrivium, que já tinha aritmética, né, que é a matemática, música, geometria e astronomia. Então, percebam que eles colocavam os conhecimentos de uma forma que abrangia a todas as áreas, né?
umas tendo mais importância do que a outra, mas assim, não é que a atividade física deixasse de ser importante, ela continuou tendo a sua importância, mas as outras atividades que antes não eram contempladas também tiveram seu espaço, como sociologia, psicologia, astronomia, tá? Então, gente, o que é que a gente pode resumir do que nós vimos aqui na nossa unidade 3, tá? Perdão, unidade 2, já estou querendo passar para 3. Diferente do que acontecia na pré-história, no Antigo Egito, estou fazendo um resumo da unidade, tá certo? A educação assumiu contornos mais condizentes com as necessidades sociais apresentadas pela sociedade, que era bem mais complexa. A educação foi se tornando cada vez mais formal, concentrando-se na arte da oratória. Então, veja, gente, essa questão da persuasão, de falar em público, não é só uma característica da educação grega, ela também era uma característica da educação no Egito, né? Ainda, no treino da obediência e da moral, a partir de um rígido regime disciplinar, onde a punição e o castigo eram frequentemente utilizados. Lá no Egito surgiu a figura de um encarregado pela educação, que era o escriba ou sacerdote, e o domínio do conhecimento passou a ser uma forma de ascensão social, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente falou disso, muitas pessoas viam o fato de ser sacerdote ou escriba como uma fonte de ascensão social, né? Na Antiguidade Clássica, né, destacam-se 4 períodos: período homérico, arcaico, clássico e o helenístico. Esses 2 últimos foram o que a gente estudou hoje. Na Grécia, houve esse desabrochar das ideias pedagógicas e educacionais mais fundamentais e que influenciaram a educação em todo o mundo ocidental. A gente pode ver, gente, que essas ideias, né, deixa eu passar aqui, ó, essas ideias que se iniciaram especialmente durante o período clássico, também conhecido como socrático, porque assim, os períodos, né, a gente teve o período de Homero, o arcaico, o clássico e depois o helenístico. Então, os 2 primeiros períodos foram importantíssimos. A gente pode perceber, pelo que a gente viu hoje, que o grande auge ocorreu no período clássico, exatamente com o quê? Com o surgimento dos sofistas, a influência dos filósofos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, que deram contribuições, assim, extraordinárias, que são difundidas até hoje. Então, guardadas as devidas diferenças entre eles, esses filósofos, eles consideravam o quê? Que a educação deveria ter como objetivo a virtude, e ser composta essencialmente pela ginástica e pela música, ginástica no sentido da atividade física, além de ser pública, de responsabilidade do Estado. Eles comungavam, né, apesar de que algumas ideias eles podiam se conflitar, mas eles eram unânimes nessa defesa de que a educação devia ser para todos, né, de forma gratuita, e onde teriam que ser valorizados tanto os aspectos intelectuais como os aspectos da atividade física. E também a questão da cultura, da arte, né? Aí, gente, a gente já está nos minutinhos finais para a gente estar finalizando a aula, né? Eu comecei com aquela música da Ana Vilela, né? O Trem Bala, que fala exatamente, né, da gente fazer nossas reflexões, de viver o momento, da gente poder valorizar as pessoas que estão à nossa volta, da gente poder aproveitar os bons momentos, independente desses momentos não sejam tão bons, né? Às vezes a gente, quando está passando por uma situação difícil, a gente pode pensar assim, porque não é com você que está acontecendo, né? Mas assim, é só a mensagenzinha final que eu trouxe, é exatamente isso. Vamos curtir essa nossa vida com intensidade. Agora eu vou dizer como a gente escuta, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, vamos viver o hoje, vamos amar mais e com verdade. Vamos sorrir sempre cada vez mais. Eu não sei quantos músculos, mas eu já li alguma coisa disso. Quando você sorri, tá certo? Você exercita muito mais músculos de quando você fica com a cara fechada, tá? Então, sorrir é melhor.
vamos surpreender pessoas com a nossa positividade. Gente, é muito desagradável você estar perto de pessoas chatas. Então, seja aquela pessoa que quando chega no ambiente, as pessoas olham para você e digam, meu Deus, lá vem fulano. Ou então, ai meu Deus, lá vem fulano. Então, assim, vamos ser pessoas alegres, pessoas que vibram energia positiva, pessoas que contagiem essa alegria. Aí tem gente assim, professora, você não tem nem a metade das contas que eu tenho para estar tão positivo assim. Mas, gente, você ficar mal-humorado, as contas vão ser pagas? Não vão, né? Tá? Então, chore de alegria e de emoção. A gente pode também chorar de tristeza, de desânimo, de raiva, de desespero, mas vamos fazer esse choro uma emoção saudável. Vamos chorar também de alegria, de felicidade. Vamos ser gratos ao que a gente tem. Enfim, gente, vamos ter mais respeito, mais carinho, mais amor sempre, porque é o que faz os momentos serem bons, intensos, é a forma como a gente vive, né? Então, assim, eu trouxe essa mensagem aqui de encerramento para vocês, essa alegria, essa positividade que a música inicial trouxe para a gente, nos contagia a semana toda, que a gente possa realmente nos inundar dessa energia positiva, dessa alegria, tá? Queria que vocês colocassem no chat aí um emojizinho que represente como é que você está nesse momento, o que é que você achou da aula. Eu preciso desses feedbacks, gente, para estar sempre inovando, trazendo essas novidades para vocês. Eu sei que o tempo é curto, às vezes eu fico até um pouquinho de tempo, vocês já sabem disso, mas coloquem no chat aí um emoji, uma palavra que defina como vocês estão nesse momento, que dê um feedback para mim de como é que está a aula, se está legal, se o conteúdo tá isso, tá assado. Ai, que bom, gente. Aula maravilhosa. Eu adoro quando eu vejo esses coraçõezinhos, quando eu vejo essas palminhas, tá? Então, lembrando que na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a unidade 3 e a gente vai estar falando sobre idade média. Então, dê uma lidinha no conteúdo, tá certo? Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui. Muito bem. Ai, gente, fico feliz com esses feedbacks assim positivos. Isso me deixa muito alegre. Porque a gente, enquanto educador, enquanto a gente formador, a gente se prepara, a gente se planeja, tenta condensar o assunto de uma forma que nos 50 minutos fique uma coisa clara, fácil de ser entendida, porque assim, muitas vezes esses conteúdos teóricos, né, às vezes são chatos, mas eu fico muito feliz em saber que eu estou correspondendo a didática, tá? Fico feliz mesmo, tá bom? Pois, gente, uma boa semana. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Deve ter.